Oi, oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Superdotação na Pele. Eu sou a Poliana Raquel Pedroso, sou psicóloga e hoje convidei uma pessoa muito especial, né? Uma amiga que eu tenho aí da superdotação, mas que, né, trabalhou aí comigo numa jornada aí já, né? A Amanda, que também trabalha com adultos superdotados, com, né, mais ali com crianças e adolescentes superdotados, que vai trazer também essa perspectiva mais, né, da superdotação na infância e na adolescência para a gente. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada por ter aceitado esse convite, né? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. É muito especial, né, o nosso encontro, né? A gente nos anos passados, a gente estava aí, né, bem mais próxima do que agora, né? Mas é uma parceria também que a gente mantém aí para sempre, né? E que bom contar com você, para você estar aqui hoje também transmitindo todo o seu conhecimento para a galera. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Poli, eu que agradeço, estou realmente muito feliz. Matar um pouquinho da saudade, realmente a gente estava bem mais próximo, é diferente agora, né? Que bom que a gente mantém esses vínculos, que bom que a gente tem a internet também para ajudar nisso, né? Então, boa noite, pessoal, prazer. Eu sou Amanda Peixoto, sou psicóloga e neuropsicóloga, né? Como a Poli falou, trabalho muito com a superdotação, tanto na avaliação quanto no acompanhamento psicoterapêutico, né? E apesar do meu foco ser muito a infância, a gente não consegue deixar de lado que essas crianças um dia vão crescer e que no consultório infantil a gente também cuida dessas famílias, né? Então a gente está falando do adulto superdotado, pensando aí na superdotação com fatores genéticos. Então, na clínica infantil a gente também vai abordar todos esses aspectos, né, Poli? Uhum, sim, e acho que uma coisa, né, interessante para a gente abordar aqui, Amanda, é que a gente, né, costuma trabalhar com a superdotação como um caso avulso nessa família, né? Mas muitas vezes a identificação ali da criança serve, né, como um efeito dominó de toda a família ser identificada também, ser avaliada também, né? E às vezes até quando esse pai começa a perceber que, essa característica, sei lá, né, a sensibilidade às injustiças, né, ou o senso de liderança desse filho, faz com que esse pai se olhe, né, e é como se refletisse um espelho e percebesse, nossa, isso também aconteceu comigo na minha história, né, ou nossa, essa característica também é muito intensa em mim. Então, eu vejo que muitas vezes as características dos pequenininhos, né, sejam adolescentes, sejam crianças, né, escolares ou pré-escolares, muitas vezes trazem perspectivas, né, sobre o próprio comportamento das famílias também, né, e principalmente dos pais ali, daqueles cuidadores que estão, né, fazendo aqueles cuidados. E acho que aí se torna ainda mais desafiador, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que cuidar, né, e ser orientado para manejar aquela questão emocional ou manejar aquele conflito, né, seja de interação social que aquela criança está tendo, eu olho para a minha história e aquilo também está em mim, né? Também é uma característica ali intrínseca em mim. Não sei se é algo que você percebe também no consultório, Amanda. Com certeza. E normalmente essas características que os pais estão enxergando nos filhos é a ferida deles, né? Então é muito mais difícil, né? Você tá olhando para algo que é seu no seu filho e muitas vezes eu quero negar, eu quero esconder, e isso também vai trazer sofrimento quando eu tenho que ir de frente, né? Porque eu levei meu filho numa psicóloga para ela ajudá-lo. E dei de cara com uma questão minha, na verdade, não do meu filho, e não só do meu filho. Então, isso traz muito sofrimento também para esses pais. É uma carga emocional, a paternidade e a maternidade, a gente já sabe que é uma carga emocional elevada, né? Quando a gente se depara com características parecidas com as nossas, né? Com as nossas feridas nos nossos filhos, isso fica ainda mais intenso. E quando a gente está falando de uma intensidade emocional, são dois intensos se colidindo ali. Isso gera muitos conflitos, traz sofrimentos, né? Uma intensidade entrando na outra que vai virar uma bola de neve, né? Então, eu acho que esse é um dos fatores que realmente é uma dificuldade na clínica também. Você olhar para esse pai, entender a história desse pai, ajudá-lo a lidar com isso
isso e ajudar essa criança também, né. E ao mesmo tempo a gente tem o outro extremo, que é um pai mais, eu diria consciente desse sofrimento e dessa situação, e que está disposto a fazer, completamente diferente por esse filho. Na superdotação são sempre extremos, assim, que eu vejo, ou fica tudo emaranhado, tudo embolado e traz mais sofrimento, ou é um pai extremamente flexível, consciente e que tem essa persistência de querer fazer diferente, de ir atrás e estudar, e por que que isso aconteceu comigo, o que que eu posso fazer de diferente, né. Então eu vejo essas 2 perspectivas, assim, de família. Não Uhum. não sei se você percebe isso nos adultos, assim, mais que aí aparecem para você, Poли. Não, eu acho que sim, eu acho que existe uma ansiedade, às vezes, por detrás Uhum, também desses adultos que são mais flexíveis, né, ali, à orientação, ao acompanhamento, né, e eu percebo que às vezes existe uma ansiedade muito grande, né, uma preocupação muito grande em fazer diferente, né, "Ah, eu sofri isso na minha infância, então eu não quero que o meu filho sofra isso". E aí eu fico muito ansioso querendo antecipar coisas e querendo talvez, né, criar ali repertórios para aquela criança, e eu vejo que isso deixa esses pais muito ansiosos, né, em lidar com aquilo, e às vezes isso também se torna um problema, né, porque aí às vezes a gente tem que desconsiderar todo o contexto, né, onde aquela criança está inserida, que é um outro contexto desse pai quando ele estava lá na infância dele, que era um outro cenário social, cultural, né. Então, às vezes, eu acho que as próprias lentes que esse pai se enxerga, né, e que ele vê ali o histórico dele, ele quer de fato, né, que aquilo não ocorra, e principalmente se é um sofrimento, né. Não quero que meu filho não tenha amigos na escola, eu não quero que meu filho, não seja validado das suas emoções, né, eu não quero que tal e tal coisa aconteça. Mas, às vezes, isso deixa eles muito ansiosos para uhum, fornecer o tempo todo o que essa criança precisa, né. E às vezes essa criança precisa lidar com a falta também, né, com o vazio, com o nada para fazer, né, e às vezes uma ansiedade se torna ali um problema quando, né, esses pais estão muito mais voltados, para o atendimento total das necessidades dessa criança, e eles não estão atendendo talvez a deles, a dos outros filhos, né, a do trabalho e por aí vai, né. Claro que eu não estou questionando aqui que essas crianças, né, precisam lá, não ser cuidadas em relação às suas necessidades, acho que isso é muito importante, mas eu vejo que na superdotação tem uma ansiedade ali muito grande desses pais, que às vezes até nós como terapeutas, né, hoje eu não atendo mais crianças e adolescentes, mas quando eu atendia, né, para mim, como terapeuta, era um grande desafio dar limites, né, afetuosos e saudáveis ali naquela relação para aqueles pais, porque, né, às vezes essa ansiedade por, né, ter que suprir o tempo todo essa necessidade, né, dessa criança, ou pensar o tempo todo, né, que está acontecendo um problema e tal, né, de antecipar isso, fazia com que atrapalhasse o processo terapêutico, né. E aí esse limite adequado dentro dessa relação terapêutica ou dentro do contexto educacional, né, se tornava algo muito importante até para esses pais, né, se perceberem ali como, tá, né, tem coisas que a gente consegue suprir e tem coisas que de fato a gente não vai conseguir suprir, né, porque um pai não vai conseguir ficar lá na escola de guardião dessa criança, né, 5 horas que essa criança está na escola, não tem como ele fazer isso, né. Então vai ter uma limitação que é saudável, né, porque imagina só um pai dentro da escola com essa criança o tempo todo, né. As outras crianças, que impacto que isso ia gerar nas outras crianças. Então eu vejo que é uma limitação saudável e que é importante, né. E às vezes eu vejo que essa ansiedade por querer suprir o tempo todo, né, desses pais que estão muito ansiosos e que principalmente passaram por muito sofrimento ao longo da vida, gera um impacto muito negativo. Não sei se é algo que você vê também no consultório, Amanda. sim, e eu estava pensando, olha como vai para os extremos novamente, né, são pais extremamente ansiosos querendo suprir. Então é comum: "Ah, porque ele não consegue lidar com o tédio", tá bom. Como você já tentou, né, que você já fez, né, como vocês lidam com esse momento em que ele tá de tédio com tédio, né? "Ah, eu sempre arranjo alguma coisa para ele fazer". Eu recebi,
no consultório uma mãe falando disso, do tédio, e aí ela foi me contar por causa das férias agora, principalmente, né, Uhum. entra muito essa questão do tédio em pauta, né. E aí ela trouxe eles passaram um mês viajando e fazendo atividades todos os dias tinha alguma coisa diferente para ela fazer. Na última semana de férias que eles estavam em casa, ficou difícil lidar com o tédio e a mãe estava desesperada tentando arranjar mais atividades, né. Então a gente reforça esse comportamento de que sim, a criança precisa estar, né. Então uma mãe ansiosa, que estava ali entendendo, passando pela mesma situação, porque é uma mãe que também tem dificuldade de lidar com o tédio, então ela estava em sofrimento e ela estava buscando essa solução, porque ela sabe o sofrimento de lidar com o tédio, né. Então a gente vai para esse lado. Mas aí a gente também pode ter os pais que estão super preocupados com isso, e ficam, por exemplo, se é uma criança, muito acadêmica, vamos colocar no Kumon, vamos fazer um monte de atividade, não sei o quê, né. O que que eu vou fazer com meu filho superdotado? Vou colocar ele em várias atividades extracurriculares, né, e vou estudar sobre a paternidade e a maternidade o tempo todo. E aí a gente vai para os pais que estão tão focados nesse hiperfoco de o que eu preciso fazer, o que que as teorias dizem, e eu acabo esquecendo a real necessidade do meu filho, né. Uma eu supro demais, e aí a gente está falando talvez de uma superproteção também, e a outra eu tô tão focado na teoria, que eu acabo trazendo um pouco da sensação do abandono, porque eu não estou suprindo realmente as necessidades do meu filho, eu estou suprindo as minhas, indo atrás desse conhecimento, né. Uhum. Sim, e eu acho também, Amanda, que quando você fala isso, me dá uma sensação, né, que a própria característica ali, né, do 8 ou 80 da superdotação, ela tá aí, né? Ou então eu vou fazer tudo, vou aprender todos os cursos, né, sobre pais, sobre, né, o funcionamento do superdotado, ou então eu vou estar altamente, né, lá trabalhando, né, colocando o meu filho em 500 atividades e deixando alguém que vá, né, e seja responsável por levar essa criança nessas atividades, né. Então a gente está dizendo aqui que tem sim, né, essas perspectivas, a gente não pode negar que elas existem, mas claro, né, existem outras famílias também que estão, de fato, né, cuidando dessas crianças e que estão atentas, né, de fato ali à necessidade dessas crianças, não que essa ansiedade, às vezes, né, ela não seja positiva, que eu falei anteriormente, né? Às vezes essa ansiedade ela vai ser importante para que, né, sei lá, um acompanhamento seja, né, visto ali para aquela criança, para que alguma necessidade dela seja suprida na escola. Então, a ansiedade ela é algo muito importante, mas quando ela fica patológica, né, esse pai começa a ter até sintomas físicos da ansiedade por, né, querer suprir essa criança de alguma maneira, eu vejo que se torna todo um sistema familiar patológico, né? A estrutura familiar começa a ser disfuncional porque essa criança precisa talvez de outras necessidades, né? Talvez precise também de outras pessoas que possam ajudá-la a não ser os pais, né, Amanda? E eu vejo que, assim, uma das principais, né, você falou ali das feridas, e foi justamente esse, né, o título que eu dei aqui para o nosso podcast de hoje, né, que seria o quê? As feridas desses filhos que se repetem, né? Como ali feridas também desses pais, né? Então a gente não sabe quem surge primeiro, né? É o ovo ou a galinha que surgiu primeiro? Será que é dos pais? Será que da onde que vem, né, essas características? Mas a gente tem uma percepção de que elas estão em movimento, elas estão cíclicas, né? Elas estão sendo reproduzidas e estão, né, ali nesse funcionamento, nesse sistema familiar, ela está se perpetuando e às vezes se tornando, né, por mais que seja uma característica da personalidade, ou uma característica emocional, ou uma característica de comportamento, me parece que às vezes se torna valores, né, dessa família, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, num pai altamente produtivo. Isso é valoroso para essa família, né? Pode ser um padrão que vai se perpetuar, porque todos dessa família vão sempre produzir muito, vão sempre fazer muitas coisas, vão estar sempre sobrecarregados porque tem uma agenda, uma rotina muito, né, intensa. Então é um padrão que toda a família segue, porque, né, é igual uma fábrica, né? A fábrica só funciona se cada um tiver cumprindo o seu papel, se cada, né, máquina ali está cumprindo seu papel. Ah, quebrou um parafuso numa máquina, vai afetar a fábrica inteira, né? Então, por isso que também, às vezes, quando
Vamos pensar, né? Ah, dá um sintoma, né, de ansiedade nessa criança, por isso que a gente tem que olhar para todo esse contexto, é igual a fábrica, né? Ah, aonde que tá esse problema, né? Ah, tá aqui, esse parafuso que quebrou. Mas o que que tá impactando? Todo o funcionamento da fábrica, né? Então, às vezes também o sintoma dessa criança ou desse adolescente ali, ou o sintoma desse pai, né, que pode ser também do pai, vai afetar todo esse contexto, né? Então, por isso que a gente fala que esse padrão, muitas vezes ele vai se reproduzir e vai se perpetuar, né? Ali de pais para filhos, de pais para filhos, e às vezes vai se tornar algo valoroso, né? Um princípio, às vezes até é difícil de ser modificado se for um princípio patológico que gere sofrimento. Por quê? Porque é algo muito importante para mim e para toda a minha família, né, Amanda? Não sei se você concorda comigo. Super concordo, né? E a gente, eu estava aqui só refletindo, né? A gente está falando de todas as características, modelos, né? Mas eu acho que é importante também a gente falar que tudo isso vai depender muito do ambiente, lógico, o ambiente é importante, mas e dessas características de personalidade de cada um. Às vezes a gente tem dois pais que exigem, que são autoexigentes, assim, né? Desse desempenho no trabalho, isso é importante para eles e tal. Mas a gente vai ter duas crianças que podem responder diferente a esse ambiente, né? Então a gente está falando de algumas possibilidades dessas interações aqui, mas a gente nunca tem certeza de como isso vai acontecer, né? Por isso que quando a gente está falando de terapia, de ajuda profissional, a gente está falando de uma investigação da família como um todo, né? Porque cada característica em cada ambiente, com uma junção de outras personalidades, a gente vai sair num resultado, vai ter um resultado diferente, um comportamento diferente, uma forma de enfrentar essa situação diferente, né? E isso de valorizar, por exemplo, o alto desempenho, estar sempre ocupado, isso é uma coisa muito comum, porque é um pai que dá conta de muita coisa e eu estou supondo que o meu filho tem que dar conta, porque eu dei conta, ele tem que dar também, né? E aí, se a gente tem um filho que tem o mesmo perfil, pode ser que seja alguma coisa tranquila, pode ser, vai ser o padrãozinho da família, sem tanto sofrimento. Mas a gente pode ter um pai com esse excelente desempenho, com um filho mais emocional, né, mais sensível, mais para o lado criativo, nem tanto acadêmico. E aí? Né? Eu acho que normalmente isso dá muito conflito também, né? O pai pensa, exige algo que deu certo para ele e não enxerga as necessidades da criança, né? Uhum. E eu acho também que muitas vezes, né, esse padrão, até por exemplo, essa família autoexigente, nem sempre, né, para o superdotado ali, quando ele está na infância, na adolescência, nem sempre isso precisa estar explícito, né? Precisa de fato esse pai chegar e falar: Ó, fulaninho, você tem que tirar 10 na prova, você tem que fazer isso, 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 isso. Nem sempre, porque eu vejo que às vezes eles olham, né? Nossa, né? O meu pai chegou tarde no trabalho hoje. Meu pai se esforçou um monte, né? Eu vejo ali o meu pai fazendo aquele comportamento e eu tô pegando, né, as informações do que é importante para o meu pai, de qual é o comportamento adequado que o meu pai tá valorizando, o que meu pai tá falando sobre as pessoas, né? A visão que ele tem dos outros. Ah, se ele emite um comportamento lá, se ele emite, né, uma fala sobre tal fulano, eu estou observando e eu estou moldando o meu próprio comportamento. Então, nem sempre. E aí eu acho que é a grande dificuldade de trabalhar com os pais, porque eles nunca vão dizer que eles são autoexigentes, eles nunca vão dizer que eles são autocríticos, né? Porque às vezes isso está tão, né, enraizado como comportamentos dessa família que é difícil, né, a gente de fato perceber que, né, essa exigência aqui ela traz um sofrimento ou, né, ela tá muito exacerbada porque é o funcionamento dessa família. Eu acho que as características, né, tanto da autoexigência quanto da autocrítica, são as mais comuns, né, desses pais que vão passar para esses filhos e que vai gerar ansiedade, né, e que vai gerar aí reações de
eu vejo que reações mais de ansiedade de performance, né? Então eu fico muito ansioso quando eu vou fazer a prova e não consigo fazer a prova, porque daí eu tenho dor de barriga, porque daí eu tenho vontade de vomitar. Eu fico muito ansioso, né, quando eu vou ter que fazer uma apresentação em público, daí eu não durmo naquela noite, daí no outro dia eu tô podre, eu não consigo apresentar em público porque eu não dormi direito e vira uma bola de neve, né? Então eu vejo que na infância, né, e na adolescência, tem muitos sintomas, né, que surgem da autoexigência e da autocrítica, tanto desses pais, porque daí ela se torna parte da família, né, e aí, né, a gente vai pensar que não é só, por exemplo, a cobrança da família que essa criança tem, mas ela tem uma cobrança interna dentro dela, que também faz com que ela se cobre, né, pela performance dela, pelo rendimento dela. Então, e isso tudo ela vai pegando e vai absorvendo nesse contexto, né, Amanda? Que às vezes a gente tem uma sensação de que, nossa, só aquele pai que vai chegar, vai cobrar, vai falar, né, que vai gerar uma criança exigente. Não, né? Essa criança exigente, ela está sendo construída por todo esse contexto, pelo falado, pelo não falado, pelo feito, pelo não feito, né? Então, por tudo isso, ela está observando, e assim, né, a gente está moldando a nossa personalidade. Eu acho que uma coisa também importante da gente falar é que por mais que a gente tenha superdotação e por mais, né, que essas crianças tenham ali características, né, que sejam parecidas a todos os superdotados, vai ter uma personalidade, né? E é o que você falou, por mais que sejam gêmeos, o jeito deles reagirem vai ser diferente, o jeito deles interpretarem vai ser diferente, né? O comportamento, o sentimento vai ser super diferente. Então, a gente está falando que tem uma personalidade que é singular e que, claro, né, que pode ser que alguns, né, sejam ali mais ansiosos, outros sejam mais flexíveis, outros sejam mais reativos, outros sejam, sei lá, mais chorosos, né? Então, cada filho dentro desse contexto familiar vai ter um comportamento, né? A gente acaba esquecendo que esse superdotado tem uma personalidade singular, que é moldada pelo contexto, né? Que vai ser único para cada um, né, Amanda? Isso, e isso que você falou faz muito sentido, Poli, dessa questão do, às vezes está implícito, né? Não é algo ali diretamente para a criança. E aí, de novo, a gente puxa uma frase que é tão difundida assim na psicologia, que é as crianças aprendem com o exemplo. Então, assim, se você está na cozinha, erra alguma coisa, você derruba, você quebra, você faz, a forma como você trata você mesmo nesses momentos está sendo o espelho de como a criança vai se tratar também quando ela cometer esse tipo de erro, né? Assim como nas formas de autorregulação. Eu já cheguei no consultório, já recebi uma família reclamando que o filho tinha essa dificuldade de regulação emocional, principalmente da raiva, quando ele perdia um jogo, ele ficava muito bravo, ele chegava a bater na irmã e tudo mais. E nisso o pai chegou com o braço quebrado. E aí eu, para descontrair, perguntei, eu falei, e o braço, o que que aconteceu? Estava jogando futebol, no final entrei o meu time perdeu, foi injusto, e acabei entrando numa briga e quebrou o braço. Aí eu fiquei, olha só, né? Então, qual o exemplo também desse pai de autorregulação que ele está trazendo para o filho dele? Como é que, né, é difícil a gente exigir algo que a gente também não consegue fazer, né? Como está enraizado, como está dentro ali já esse tipo de pensamento e comportamento dentro da família e que normalmente quem está ali não percebe, por isso que vem um profissional de fora para ir pontuando, mas veja, será que é bem assim? Será que não esse teu comportamento também não está influenciando nessa percepção dele, né? A gente só reforçar, só parabenizar quando a criança tira nota maior que 9, né? Será que isso também a gente não está aumentando a frequência desse comportamento de autocobrança, Uhum. né? E eu vejo também que, assim, uma grande, né, um grande comportamento que eu acho que tanto dos adultos, né, hoje eu trabalho mais com adultos do que com os pequenininhos, mas eu vejo que os adultos, existe dentro deles uma grande pressão, né, por ser excelente, por ser bom o suficiente, e essa pressão,
ela leva eles a executarem muitas coisas, né? Então, eu sinto uma pressão que eu tenho que produzir. Então, para isso, eu vou passar a noite produzindo, eu vou passar a noite fazendo relatório, eu vou passar a noite criando, eu vou passar a noite, sei lá, né, fazendo uma coisa para agradar a outra pessoa. E aí, essa pressão, né, como a Amanda falou, se eu sou uma criança de 5 anos e vejo que meu pai não está disponível para mim, porque ele está lá a noite inteira fazendo um relatório, fazendo um documento, tá lá trabalhando, eu vou perceber que aquilo é importante para o meu pai. E que até é mais importante, talvez, que a minha presença, do que a minha interação com ele. Então, o que que essa criança vai entender, né? Ela vai, de certa forma, incutindo esses pensamentos, né, sobre as coisas. E eu acho que aí o superdotado ele vai muito por essa via mais autoaliviadora, né, de buscar coisas que estimulem muito o cérebro, mas que desconectem ele de fato com o que ele está sentindo, né? Eu vejo muito superdotado querendo passar horas e horas e horas lendo e totalmente desconectado da realidade, horas e horas e horas fazendo uma coisa criativa, né? Mas está desconectado daquilo que ele está sentindo. E eu vejo que essa pressão, né, por produzir, por executar, é algo tanto, né, dos pequenininhos, até, por exemplo, já ouvi de crianças pequenas que dormir é uma perca de tempo, né? Então, eu quero tanto fazer tantas coisas e desenhar e criar histórias e fazer não sei o quê, que eu tenho uma pressão por mim. E aí a gente pode pensar que tem várias características, né? Aqui tem a ação revolucionária, tem o hiperfoco, tem, né, características ali da determinação com a tarefa, né, porque eu vou ter uma energia a mais para me, né, sei lá, né, me jogar naquela atividade, seja criativa, seja produtiva, ou seja uma atividade intelectual. Então, eu vou ter, né, o gás para fazer aquilo, só que eu vejo também que tem os ônus disso, né, que muitas vezes vai gerar um desconforto muito grande, tanto para os adultos, e lá na fase adulta a gente fala mais sobre o burnout, sobre o esgotamento, né, por essa pressão. E nos pequenininhos, eu acho que gera uma ansiedade, né? Eu não vejo tanto esgotamento, por mais que já atendi crianças que faziam muitas coisas e que de fato faltava, não, um pedacinho ali para, né, caírem no esgotamento. Mas eu vejo que as reações de ansiedade na infância, essas reações mais fisiológicas, elas são muito mais intensas sobre a pressão do que o adulto, que me parece que o adulto ele vai tentando encontrar estratégias de ficar guardando essa pressão, até que chega lá o momento que explode quando está completamente já, né, esgotado, sem energia, né? Então, acho que o adulto ele vai talvez, né, suprimindo mais, né, vai aguentando suprimir mais, porque já passou por isso ao longo de toda a vida, talvez sozinho, talvez, né, com a ajuda de algum familiar só, né, sem ajuda terapêutica. Então, eu vejo que as crianças, hoje em dia, elas têm mais sintomas de ansiedade e sintomas fisiológicos, mas os adultos estão muito mais apáticos, né, estão muito mais, né? E aí a gente pode pensar em casos graves, né, que gera pensamentos distorcidos sobre si mesmo, gera desesperança, gera humor deprimido, né, Amanda? Acho que tem bem Sim. essa linha tênue, né? Nos adultos não aparece tanto desses sintomas fisiológicos, como na infância e na adolescência aparece, mas na fase adulta aparecem muitas distorções cognitivas, né? Eu não vou É. conseguir, tá vendo? Olha só, né? Eu nunca vou conseguir fazer aquilo, eu não sou bom o suficiente. Olha o tanto que eu faço, para nada serve, né? Que tá É. tudo ligado a essa pressão por render, por produzir, por, né, fazer. E eu acho que o que você descreveu, pô, olha, a gente tem uma linha cronológica certinha, bonitinha. Então, quando a gente é criança, a gente tem todos esses sentimentos, essas pressões, mas a gente ainda externaliza, né? É super comum transtornos externalizantes nas crianças, porque a gente está aprendendo ainda a controlar os nossos impulsos. Então, realmente, as crianças têm essa maior dificuldade, tanto por uma questão de desenvolvimento, né? Que elas ainda não desenvolveram 100% a capacidade do controle dos impulsos, né? Do controle inibitório, né? E por estar descobrindo algo novo. O adulto ele já está lapidado pela sociedade, né? Você não pode bater no coleguinha e tudo mais. Na criança, não. E aí, olha só, a criança vai sendo lapidada por esses pais e pela escola. Só que
dependendo da forma como ela é lapidada, a gente vai ter um resultado final. A gente pode, tendo um bom direcionamento, uma boa orientação, entendendo, acolhendo essa criança, ajudando ela a enfrentar esses desafios, a gente vai ter um adulto saudável. Mas se a gente não acolhe os sentimentos dessa criança, e se a gente vai julgar, se a gente acha que realmente ela nunca tá bom o suficiente, né? Se a gente valoriza esses erros, a gente vai tendo um adulto que vai ficando apático, porque ele já cansou de externalizar tudo isso. E ele começa a guardar para ele mesmo. E ao mesmo tempo ele vai criando essas crenças que você comentou. Eu não dou conta, eu sou diferente de todo mundo, deve ter alguma coisa de errado comigo, né? Tudo que eu faço dá errado, ninguém gosta de mim. Provavelmente, né, quando as crianças têm muito essa questão comportamental na escola, vem a questão de brigas e etc. Então, as crianças também costumam se afastar. Então, a gente já está falando de isolamento social, e aí ele vai cultivando essa crença de que eu não consigo ter amigos, ninguém gosta de mim. Então, olha como a gente precisa cuidar dessa infância para a gente ter adultos saudáveis. Não adianta a gente esquecer da infância e só se preocupar com o adulto também, né? Uma coisa está ligada na outra. Então, tudo que acontece na infância, a gente lembra depois, quando adulto. A gente não tem como esquecer, apagar o que aconteceu com a gente. Isso também não quer dizer que é justificativa para qualquer outra coisa, porque fizeram isso comigo e se vitimizar. Não, a gente tem que olhar, entender, acolher e escolher o que a gente quer fazer com isso, né? Isso foi bom para mim? Não foi? O que eu posso mudar hoje? O que eu quero fazer de diferente? Então, para mim ficou muito claro essa linha tênue que você falou, Polly, da infância e do adulto. Ficou muito bom. E eu Que é acho também, exatamente Amanda, que isso. quando você foi falando, eu lembrei que o quanto, né, a teoria do Bowlby, do apego, ela se faz presente aqui. Por mais que a gente está falando de um sentimento, né, da pressão, a gente está falando justamente, né, dessas estratégias talvez externas, desse contexto, que encontre, né, um jeito de validar isso. E aí, validando isso, a gente fala do vínculo seguro. E quando você foi falando, né, que esse adulto ele vai fazendo essas tentativas e ele não vai sendo suprido disso, na minha cabeça já veio o experimento, né, dos bebezinhos que, né, buscavam ali, choravam e tinha suas necessidades supridas, né, seja ali o mamar, seja o carinho, seja o afeto, e conforme esse bebê, né, ele vai experimentando que esse outro não vem para suprir essa necessidade, né, não vem o carinho, não vem o aconchego, não vem, né, a necessidade básica, né, de comida, a mamadeira, ela não chega, né, eu vou desistindo, né, e eu vejo isso muito presente na superdotação. Então, eu vou desistindo de investir no outro, eu vou desistindo de investir em mim mesmo, né, e aí eu vou desistindo de fazer atividade física, eu vou desistindo de sair de casa, eu vou desistindo daquele projeto que eu, né, sempre quis fazer, mas eu não vou criar isso porque senão, né, sei lá, as pessoas vão ver e vão julgar o que eu tô fazendo. Então eu vejo que muitas vezes o superdotado ele vai, né, nesse contraponto ali que é claro que a teoria do Bowlby ela foi para explicar mais, né, esses processos precoces, né, de neurodesenvolvimento, mas ela é muito presente, né, nesse adulto superdotado que faz comportamentos muito parecidos com isso, né? E eu acho que daí uma das feridas muito intensas também desse adulto hoje é justamente esse isolamento, né? É a sensação de ser um peixinho fora d'água. Eu não consegui construir interações na fase adulta, eu escuto muito isso. Eu passei por muitos grupos e não fiz amizade com ninguém. A sensação que eu tenho é que eu não pertenço a nenhum grupo, que eu não tenho ninguém, eu me sinto solitário, me sinto sozinho, né? E geralmente esse discurso ele é acompanhado de um sofrimento. Não ouvi nenhum ainda que falou nossa, eu adoro isso, né? Alguns falaram, nossa, eu adoro momentos individuais, né? Isso sim, eu adoro ficar sozinho, eu adoro fazer coisas sozinha, né? Eu sozinho, mas geralmente quando se traz um discurso de eu não pertenço a grupos, eu me sinto solitário, sempre gera um desconforto, né? E eu acho que essa é uma das principais demandas que os pais buscam, né? Ali o acompanhamento para os filhos, quando tem essa dificuldade na interação social. E eu vejo que até a principal demanda que o pai começa a se movimentar, né? Ah,
Eu passei por isso, eu sei que não, né, não é gostoso passar por isso, eu sei que é horrível passar por isso, seja um bullying, seja, né, uma sensação de não encaixar, né, ali dos interesses e tal, e eles querem, né, de fato que essa criança não passe por isso, né, e às vezes ela vai ter que passar por isso, porque naquele contexto que ela está inserida, né, talvez as outras crianças não tenham a mesma maturidade, não tenham a mesma percepção que ela, né, que ela está discrepante das outras crianças, então tem uma série de elementos que precisam ser avaliados, né, quando a gente vai falar sobre isso. Eu acho que o isolamento na fase adulta, assim como a gente falou da questão, né, da apatia na fase lá adulta, eu vejo que o isolamento por completo, né? Ele acontece na fase adulta e o isolamento ele nunca vem sozinho, ele vem com o humor deprimido também, né? Porque eu nunca me isolo e fico de boa, curtindo a minha vida, né? Geralmente eu me isolo porque eu fico maratonando séries e séries e séries todos os finais de semana. Eu me isolo porque eu me sinto, né, desencaixado, às vezes tem um transtorno alimentar junto, né? Uma compulsão alimentar, eu me isolo, mas aí eu tenho uma compulsão alimentar quando eu estou sozinho, sozinha lá, né? Assistindo, sei lá, jogando videogame, né? Assistindo série, e eu vejo que geralmente tem, né? Esse olhar mais desesperançoso também e um pouco investimento em novas relações, né? E eu vejo que até, por exemplo, é uma grande dificuldade às vezes para esse superdotado adulto querer investir, né? Que é o que a gente falou. Se eu chorei tanto, né? Vamos pensar no bebezinho. Se eu chorei tanto e esse outro não veio para me suprir, por que que eu vou chorar de novo, né? Então eu vejo uma desesperança muito grande desse adulto querendo não investir mais, né? Se eu já investi tanto e já me magoaram tanto, por que que de novo eu vou, né, investir, né? Tem um medo por detrás, né, de investir e às vezes acaba que, claro, né, que toda relação social, né, não tem como a gente predizer se vai ser boa, se vai ser agradável, se não vai ser, né? Mas eu vejo que muitos superdotados por esse medo, né, na fase adulta, e acabam se privando de relações saudáveis, se privando, né, da espontaneidade, da diversão, de conhecerem pessoas bacanas, né? De terem, talvez, né, conhecerem pessoas novas ali que vai se desenvolver um laço, né, um vínculo que vão levar para o resto da vida. Então, eu vejo que às vezes isso faz com que eles tenham medo, mas isso priva-os também, né, de ter novos vínculos, né, e conhecer novas pessoas, e até no campo da intimidade, né, de conhecer um parceiro, né, então vai se fechando, né, como se eu fosse pensar ali no caramujo, eu vou voltando para dentro da casa, ai, na casquinha. Como que é o nome daquilo do caramujo? Não lembro o nome. Pra casquinha do Ah, caramujo, vou voltando sim. lá pra dentro e vou ficando lá, porque o mundo é perigoso, né? Cada vez que eu tento sair pra fora, vem alguma coisa, né? Vem uma onda e eu vejo aquilo como perigoso e eu volto pra dentro de novo. Então eu vejo muitos adultos que têm esse isolamento dessa forma, né? Na infância já é um pouco diferente, né? Na infância eu acho que eles estão muito mais flexíveis ainda, né? Eles se isolam, mas eles querem muito, né? Ainda interagir, ter essa reciprocidade, né, Amanda? E tudo isso, esse medo que você está falando, Poli, fiquei aqui pensando não só das relações, mas diante de desafios da parte acadêmica também, acadêmica do trabalho mesmo, o medo de arriscar uma carreira nova às vezes, o Uhum. medo de, enfim, aceitar um desafio novo, um emprego novo, uma mudança de cidade, tudo isso faz a gente se fechar. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Poli, que é importante a gente falar aqui é sobre a gente falou tanto sobre suprir as necessidades das crianças, né? E fiquei pensando, se algum pai ou mãe ansioso estiver ouvindo isso, como é que eu vou suprir todas as necessidades da minha criança, né? E então, aí é que tá, a gente também não vai precisar suprir todas as necessidades do filho, né? Do nosso filho. Como seria uma pessoa com todas as necessidades assim também supridas? Nenhuma mãe vai dar conta disso, não é em todos os momentos que a gente vai estar 100% disponível para aquela criança, né? O importante
é a história do equilíbrio. Lógico, na maioria das vezes, lógico que vai ter dia que a gente não vai estar aguentando, a gente sabe da dificuldade do nosso filho, da sensibilidade dele, mas pode ser um dia que você não esteja bem o suficiente para acolher aquele sentimento, e a gente não vai suprir. Ou mesmo a questão social, se teu filho estiver enfrentando uma questão social na escola, a gente não vai suprir essa sofrimento dele na escola, a gente vai acolher em casa depois, né? Tem muitos adolescentes com dificuldade de fazer amigos, porque já está com a cabeça lá no vestibular, no futuro, na carreira, enquanto os outros estão mais pensando em se divertir, de zoar, de festa e tal. E eles sofrem por não ter esses pares, né? E assim, não é responsabilidade dos pais suprir tudo isso, né? Esse abandono saudável, eu estou colocando aqui entre aspas, que é a história da ansiedade saudável também, que a gente precisa encontrar esse meio termo, esse equilíbrio entre suprir as necessidades e deixar que ele dê conta, que ele lide com as dificuldades dele até certo ponto também, né, Poli? E eu acho que quando você fala disso, Amanda, me dá uma sensação que tem uma grande expectativa sobre, né, essa paternidade ou essa maternidade, que eu tenho que ser boa o tempo todo, e talvez o que está lá embaixo, né, escondendo a dor seria, né, de não ser uma boa mãe. Então, acho que tem uma tentativa de camuflar essa dor da defectividade, muitas vezes, né, por esse comportamento mais assim exagerado, né, e ansioso o tempo todo para suprir essa necessidade, mas eu vejo que muitas vezes também tem uma expectativa irrealista, né, é o que eu falei, tem como eu ficar, né, 5 horas dentro da escola do lado do meu filho para suprir ele de todas as necessidades que ele tiver? Não tem como, né? É proibido até, talvez ali, não sei como que é a legislação, mas com certeza não pode uma mãe ficar lá na escola o tempo todo, né? Então tem uma regulamentação sobre isso. Por que que eu estou dizendo esse exemplo? Porque assim a gente consegue pensar, né, que existem talvez outras coisas, né, que essa criança precisa experimentar sozinha, ou que ela precisa vivenciar com as outras crianças, que essa mãe vai ter que estar ali para acolher essa criança, né? Mas não para ficar, né, afobando essa criança o tempo todo, né? Porque às vezes, por exemplo, eu vejo que nem é um problema para a criança, mas para a família é um problema, né? Aquilo, a criança nem começou a sentir a dor daquilo, a família já tá toda inflamada por essa dor, né? Então eu vejo que muitas vezes a expectativa irrealista de que essa criança precisa, né, se desenvolver 100% em todas as áreas da vida dela, isso é irrealista, né? Porque sempre vai ter criança superdotada que vai ter dificuldade para fazer cortes com a tesoura. Vai ter crianças superdotadas que vai ter dificuldade de tomar banho, né? Não vai querer tomar banho, não vai querer desligar o videogame para ir tomar banho. Vai ter criança superdotada que não vai conseguir comer, sei lá, alface, né? Porque faz ali aquele barulhinho do treque da alface. Então, vão ser desafios que essa família vai ter que lidar e que são desafios reais, né? Não existe uma superdotação que elimine todos esses problemas com uma varinha mágica na vida de vocês, né? Se tivesse, a gente estaria vendendo essa resposta secreta, né? Mas não tem, né? De fato, pode ser que essa criança, por exemplo, hoje ela queira experimentar o alface, né? Ela esteja disposta a passar por esse desconforto e talvez amanhã não, né? Então é muito do sentir. E eu acho que o que os pais procuram, e eu sinto muito isso, é uma pressão deles por respostas que possam suprir todas essas necessidades, né? Ah, se meu filho fizer isso, o que que eu vou fazer? Assim, assim, assado. Será, né? Claro que a gente tem uma orientação. Ah, se seu filho fizer tal coisa. Claro que a psicologia traz para a gente, né, um olhar sobre várias técnicas alternativas, possibilidades que a gente pode implementar. Mas é uma resposta certa que isso vai dar certo, né? Não é, né? É uma tentativa. Então, eu vejo que quando a gente segue esse padrão de que tudo tem que estar ótimo, 100% funcionando o tempo todo, né? É algo irreal, né? Não é algo possível, pensando na infância e na adolescência.
E eu acho que o que você falou também anteriormente, Amanda, tem uma frase que nem sei, né, de quem é essa frase, mas eu gosto muito dela, que é, né, a infância não fica na infância, né? A infância, ela fica em nós o tempo todo pro resto da nossa vida, e eu vejo que na superdotação, muitas vezes, as memórias, por elas serem mais, né, lúcidas, por esse superdotado ser muito mais sensível, essa conexão de uma lembrança, de um fato negativo que ele vivenciou no passado, seja, não tive amigos na escola, passei por bullying na escola, faz com que ele ainda mais tente, né, hipercompensar essa dor, né, queira que o contrário aconteça ali com esse filho, e aí ele vai ter uma ação exagerada, né, e aí a gente está falando desse pai ansioso, né, de que esse filho não passe por isso. Claro que a gente não está dizendo aqui que a gente quer que o filho de vocês passe por esses sofrimentos, mas a gente quer dizer que talvez essa criança também precise desenvolver um repertório para lidar com isso. Essa criança também precise desenvolver uma habilidade social, talvez para limitar esse outro dentro dessa interação, né? Ou, por exemplo, né, ela precisa desenvolver uma autonomia de chamar ajuda dentro do contexto da escola, né? Se isso está acontecendo com ela, do que ela ficar quietinha, ouvindo, né? Ali as outras crianças tirarem sarro dela. Então, tudo isso a gente está falando, não só no sentido dessa família, mas de todo o sistema, né? Que às vezes esses pais se colocam como responsáveis, né, e provedores de tudo, né? E querem resolver isso num passe de mágica, né? Leva lá para o psicólogo, joga a bomba na Amanda, né? Resolva aí para mim essa bomba. E não é assim, né? É todo o sistema que é como a fábrica, eu falei para vocês, né? É como uma fábrica, todo mundo tem que estar fazendo a sua função para que essa fábrica funcione de forma adequada. O pedagogo, a escola, o PEI, a criança, o terapeuta, a fono, né? Todo mundo trabalhando em conjunto para que se torne, né, ali mais adaptativo possível, né? E se atenue talvez o sofrimento dessa criança, né, Amanda? É. E eu acho que tudo isso também começa, Polly, nessa pressão que o superdotado adulto sente, e aí essa mulher superdotada, no caso, engravida e resolve ter filhos. E a pressão de eu preciso ter o filho perfeito, né? Eu acho que soma essa pressão com que a sociedade também, eu acho que vendeu a maternidade perfeita, né? A família margarina feliz, que as crianças comem felizes, sentadinhas na mesa, nenhuma criança quer levantar, nenhuma criança tem hiperestabilidade psicomotora que precisa estar em movimento, né? Nenhuma criança quer estar no tablet, enfim. E aí já vem essa cobrança daí. Então eu preciso ter um filho que se comporte, que obedeça, que siga ali as expectativas, né? Então, falando dessas expectativas elevadas, a gente precisa psicoeducar esses pais sobre o desenvolvimento humano, né? De que comportamentos é esperado para aquela idade e que comportamentos não são esperados para aquela idade. Me marcou muito uma mãe que descobriu que a filha era superdotada, a menina tinha 5 anos, e a mãe virou para mim e falou assim: "Isso quer dizer que ela pode ir no supermercado sozinha para mim?". Então, assim, olha a expectativa dessa mãe em relação a essa criança, né. Então, assim, isso que a gente vai passando, tudo que a gente já falou aqui hoje, né, essa pressão que o superdotado sente, essa expectativa que está implícita em muitos comportamentos e muitas falas dos pais, né, tudo isso vem da nossa infância e a gente vai reproduzindo sem perceber, né. E então é importante que a gente tenha uma maternidade ou uma paternidade consciente. Eu acho que isso é a coisa mais importante hoje, ser consciente, de quem eu sou, das minhas necessidades, das minhas dificuldades, e ter em mente o que que é realmente importante para mim, quais são os meus valores e o que que eu quero passar adiante, né, o que que disso eu quero passar para o meu filho. Mas é importante também eu olhar para as necessidades que esse ser que eu vou criar vai me pedir, né, porque não adianta só eu ter em mente: "Ah, eu quero ter um filho extremamente acadêmico, né, que só tire nota 10". Se você tiver um filho que não seja tão acadêmico assim, for para o criativo, for resistente a tarefas repetitivas, né, então, tudo isso, tudo eu acho que essa situação resume tudo que a gente trouxe, de expectativa, de isolamento, de exemplo, de pressão social, de isolamento social,
né? Tudo isso, e eu acho que o que você falou foi certo, Poli, do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não sabemos, né? Esse ciclo, esse emaranhado de situações, de características, de personalidades. E por isso que eu digo, mais importante hoje seria a conscientização desses adultos, né? Que é o primeiro passo, como adultos se conscientizarem e poderem repassar isso para as crianças, né? Para os filhos, enfim, para as próximas gerações, né, Poli? Enquanto você foi falando, Amanda, eu lembrei de duas coisas. Não sei se você vai lembrar, e as pessoas que estão assistindo vão lembrar disso, mas tinha um comercial que eu não lembro onde que passava, né? Que era a criança querendo comer brócolis, querendo comer escarola, né? É aquela criança que todo pai queria, né? A criança que gostava de comer escarola, comer brócolis. E por que que eu lembrei desse... Era um comercial, né? Da Globo, sei lá de onde que era esse comercial. E é bacana porque a gente tem essa expectativa, né, de que o nosso filho vai comer tudo que a gente gosta, né? Eu compro, sei lá, eu como cenoura, beterraba, e eu vou colocar na mesa e meu filho vai aceitar comer tudo que eu tô colocando na mesa. E não, né? Ele tem o direito de escolher que ele não fora, né? Ou que, sei lá, ele tem uma seletividade alimentar que ele não consegue comer feijão, né? São coisas bobinhas, né? E são coisas mais concretas, por exemplo, a alimentação, que fazem a gente pensar que, por mais que tenha todas essas características, né, ali que são muito singulares, não tem como a gente prever se essa criança vai comer brócolis, se ela vai comer, vai gostar de escarola, ou, né, se essa criança vai ser birrenta, se essa criança vai ser uma criança mais com humor mais dócil, mais boazinha, né? São coisas que esses pais que de fato foge, né, das mãos desses pais, né? Como se a gente tentasse capturar a areia, né? Conforme a gente vai tentando segurar a areia, ela vai caindo na nossa mão, né? Se a gente for pegar água, é, é coisa que são coisas, né? São seres humanos que têm características individuais e que são muito diferentes, né? Por mais que a gente está falando de padrões que se repetem aí dos pais aos filhos, claro que isso é muito diferente para o pai, para o filho, para outro filho, né? E uma outra coisa que eu pensei é aquele, não sei se, acho que a Amanda vai lembrar, tinha um desenhinho que era do Dick Vigarista, né? Que ele Uhum. ficava correndo atrás do pombo o desenho inteiro, né? Pegue o pombo, pegue o pombo, pegue o pombo. Daí tinha a música, né? Peguem, segurem, amarrem, capturem, peguem o pombo agora. E era uma saga, né? E eu vejo que é exatamente essa saga que o adulto superdotado hoje chega no consultório, né? Ah, é o sono, é a alimentação, é o filho, é o marido, é o burnout, é não sei o quê, é a ansiedade. E nunca tá bom o suficiente, né? Nunca a gente para olhar para aquilo que é bom, para aquilo que é valoroso, porque sempre tem uma parte que falta, sempre tem um buraco para suprir, sempre tem uma demanda. E eu vejo que na infância, né, como eu também já trabalhei ali com pais, eu vejo que muitos pais trazem muitas demandas, né, como se fosse exatamente esse dilema. A gente tenta catar uma coisa, escapa a outra, e pega outra coisa e escapa a outra, né? E às vezes a gente tem que lidar com naturalidade, né, de que de fato eu tenho vergonha de falar em público, né? E eu não preciso falar em público. Ou de fato que eu tenho seletividade alimentar, eu não preciso me forçar a comer cenoura se eu não gosto de cenoura, né? Ou que eu gosto de passar o intervalo, sei lá, lendo na biblioteca, porque eu gosto mais de conversar com a bibliotecária do que com os amigos da minha sala de aula, né? E tá tudo bem por isso. Então eu Uhum. vejo que muitas vezes tem uma saga atrás de coisas que não são problemas, né, Uhum. Amanda? Que são coisas naturais por terem características da superdotação. Claro que daí, olhando para pessoas típicas, parece que é um problema, né? Parece que esse comportamento, uma criança indo conversar com a bibliotecária durante o intervalo pode ser um problema para a comunidade, para a escola, né? Mas aquela criança está adorando conversar com essa bibliotecária, né? Está adorando ficar ali naquele contexto. Então, eu vejo que muitas vezes tem uma problematização, né, sobre tudo isso, tanto na fase adulta quanto na infância e adolescência, por parte dos pais, né?
com comportamentos que são naturais, né? É natural um superdotado estar cansado. Por quê? Porque ele produziu muito, porque ele fez muito, porque ele se dedicou muito. Isso é natural, né? E aí ele não consegue, ele acha que ele tem um problema porque ele está descansando, ele acha que ele está procrastinando, ele acha que ele não vai conseguir atingir o que ele quer, e daí vem muitas distorções cognitivas, né? E é algo natural, né? Eu acho que atualmente tem se construído, né? Muito conhecimento sobre a superdotação, mas eu acho que também muitas características naturais da superdotação têm sido problematizadas, né? Uhum. E de certa forma não estamos, né, pensando de fato na inclusão da superdotação como um processo também natural, né, ali desses comportamentos. Acho que acaba tendo muito mais olhar para os transtornos do neurodesenvolvimento, para as necessidades, para as dificuldades, né, que englobam ali os transtornos do neurodesenvolvimento, do que de fato para as dificuldades da superdotação e para aquilo que não é uma dificuldade, né? Mas que é um comportamento típico de uma criança superdotada, ou típico de um adulto superdotado, e que, né, precisa ali ser olhado talvez com afeto, com carinho, com compreensão. Não estou dizendo que esse comportamento não pode levar ao adoecimento. Pode sim, né? Um adulto cansado pode se tornar um adulto em burnout? Pode, né? Mas um adulto cansado é só um adulto cansado, né? Então ele ainda não é um adulto em burnout. Mas claro que daí a gente pode evitar que ele vá ao burnout, né? Evitar que uma criança que fica lá na, na biblioteca passe na biblioteca, fique na biblioteca todos os dias durante, né, o ano inteiro, né? Isso não vai ser saudável, não vai? Então eu vejo que a gente tem uma pouca aceitação, talvez, de comportamentos naturais da superdotação, querendo ajustá-los, né? A gente quer ajustar coisas que não precisam ser ajustadas, né? E eu acho que aí está o ponto, né? Tanto dos adultos quanto das famílias querendo ajustar coisas que não precisam ser ajustadas, né? Eu acho que a gente está tendo, principalmente com as redes sociais, uma normatização, né? O que que é ser normal? É você ter Instagram, é você postar foto, é você, né, ter um certo estilo de vida, é você ter um certo estilo de roupa, é o jeito que você conversa com as pessoas. Então, esse padrão está ficando cada vez mais, tá sendo, apesar de estar aumentando, ainda é muito rígido. Qualquer coisa que saia fora desse padrão é visto como anormal, né? E a gente já quer patologizar isso. Isso que você falou de avaliação, de enxergar como algo natural, Poli, isso é um tema também mega importante, que daí eu acho que daria um outro podcast falar sobre avaliação da superdotação, que ao mesmo tempo que a gente patologiza muita coisa, a gente também tem o outro extremo de tudo virou superdotação também, né? Qualquer característica ali um pouco diferente, deve ser superdotado, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. É super importante que a gente difunda conhecimento, que a gente exponha sobre as características, porque assim as pessoas vão ter essa conscientização de quem elas são, né? Mas sempre procurar fonte, sempre ir atrás de um profissional qualificado para poder ajudar nesse sentido, né? Eu acho que isso também, porque senão às vezes a gente está se autodenominando uma coisa, já tem muita gente se autodiagnosticando, né, nas redes sociais, quando na verdade não é patológico, né? É só uma forma de sentir diferente, alguma coisa diferente. Então, isso é outra coisa para a gente tomar muito cuidado, principalmente pais super ansiosos, né? Hiperligados ali, ficam lendo tudo. Ai, meu filho tem isso, meu filho faz isso. Será que ele tem alguma coisa? Será que é algo a mais? Né? Então, isso a gente também precisa tomar muito cuidado nesses casos. Principalmente quando a gente fala de superdotação, aí a gente vai falar da dupla excepcionalidade, é uma avaliação desafiadora para os profissionais também, entender essa linha tênue entre uma coisa e outra, né? Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado com esse tipo de informação, de atendimento, né? Sempre baseado em profissionais renomados, né, Poli? E eu acho também que se torna ainda mais desafiador, né, as duplas excepcionalidades, né, que às vezes também
são características dos pais, né? Por mais que não tenha uma via de regra, mas às vezes, né? Essa criança que tem ali uma dupla excepcionalidade para o TDAH, vai ter um pai também que tem uma dupla excepcionalidade, né? Uhum. Então, isso se torna ainda mais desafiador, né? Esse atendimento, seja, por exemplo, o autismo, seja o TDAH, seja transtornos depressivos, né? De ansiedade. Então, isso também né, se torna ainda mais, né, desafiador e necessária a intervenção, né, de profissionais que possam ajudar essa família de fato, né, Amanda? E o que que você diria, Amanda, para a gente finalizar o nosso podcast, né? A gente falou aqui sobre vários, né, padrões e acho que é, alguns, né, são padrões que vão se repetir por muitos, né, superdotados, algumas outras características, né, em alguns outros mais específicos. Mas eu fico pensando aqui, né, que caminho, né, já que não tem como a gente, sei lá, ter uma bandeja, né, meu filho precisa de tantos abraços, tantos beijos, precisa que eu fique 3 minutos com ele na hora de dormir, né, não tem essa receita, né, não tem essa bandeja que algum profissional vai dizer pra gente, né, o que que a gente precisa fazer, então, mas eu vejo que a saga pela vontade, né, de suprir essa criança ou, né, de suprir o adulto querendo se suprir também é muito grande, né? E eu vejo que coisas, né, que ferramentas ou que atitudes que aproximam esse pai, né, de fato de suprir a necessidade dessa criança e que coisas e que atitudes talvez, né, aproximem aí esse adulto de suprir as suas próprias necessidades também, né? A gente falou muito sobre isso hoje e para a gente finalizar, né, eu acho que seria importante a gente pensar, né, talvez em ferramentas que possam auxiliar, né, essas pessoas que estão aqui ouvindo a gente, justamente nisso, né? Então, se eu tenho uma limitação, né, na terapia do esquema a gente usa o termo reparentalização limitada. O que que é a reparentalização limitada? O terapeuta não tem como apagar a história do paciente. Não tem como ser a mãe do paciente, não tem como ser o pai do paciente. Ele tem como ser terapeuta, reparentalizar aquilo que talvez já aconteceu, né? Acolher aquele sofrimento, acolher aquela dor de forma limitada, né? Por quê? Porque acabando a sessão, eu vou para minha casa, o paciente vai para casa dele, vai viver a vida dele, eu vou viver a minha vida, né? Então, eu vejo que né, isso que a gente está trazendo aqui também é para a gente ter essa compreensão que tem coisas, né, que são limitadas do que a gente pode fazer, né? Sejam os pais, sejam os adultos. E o que que você acha, Amanda, que atitudes, né, que podem aproximar eles, né, que estão aqui ouvindo a gente, a essa necessidade, né, ao atendimento dessa necessidade na vida deles, na família deles? Eu acho que começando pelas famílias, né, falando de pais em relação às crianças, eles precisam, eu diria assim, que é importante estar aberto a essa nova pessoa que você criou, é estar aberto à investigação, assim, é realmente ter um outro olhar sem julgamento, né, e de acolhimento, de ouvir o que essa criança tem para te dizer. Quando a gente realmente para e ouve uma criança, as crianças têm muito a dizer pra gente de uma forma tão bonitinha, do jeitinho delas, né, então a gente precisa também se desarmar das nossas questões emocionais para estar aberta para dar essas crianças, né. E mais do que isso, conseguir muitas vezes isso é difícil a gente fazer sozinho em família, né, por isso que a gente busca a ajuda de um profissional, mas entender o limite de até onde eu posso ir com essa criança, né, de até onde eu vou suprir essa necessidade dela, ou se nesse momento o meu papel é apenas acolher esse sofrimento, né. Então como eu falei, o estar consciente das nossas expectativas e das nossas dificuldades, estar aberto a entender a perspectiva dessa outra criança, porque assim como num relacionamento, né, de um casal, a lógica é diferente, né, o que a gente entende de uma coisa e o outro entende de outra, são completamente diferentes, e com a criança é a mesma coisa. E a gente precisa parar para ouvir. Lógico que com limites, mas a gente precisa estar aberto para. Eu acho que esse é o primeiro caminho, é a conexão, porque aí você tem a conexão com a criança. E aí essa comunicação,
né, de expressar essas necessidades, fica um caminho muito mais aberto, tá. Em relação aos adultos, eu acho que é também essa conscientização, entender os seus desafios e estar disposto a querer enfrentar tudo isso. Não adianta só a gente, olhar de longe e falar: "Tá bom, vou guardar ali na caixinha e tá tudo certo", né. Eu acho que a gente precisa estar disposto a querer fazer diferente, né, e isso exige coragem. E essa coragem, muitas vezes, a gente vai buscar de uma motivação referente a alguma coisa. Eu quero ser pai e quero, né, mudar, fazer alguma coisa diferente, então, pô, mas antes de ser pai eu queria conseguir enfrentar tal coisa, né, a gente precisa ir buscando essas motivações. Eu queria tal emprego, mas eu vou ter que enfrentar tanta coisa, né, eu vou ter que lidar com o erro, porque eu sei que lá na frente isso vai ser difícil, né. Eu acho que uma ferramenta excepcional é a psicoterapia, né, o psicólogo realmente tem essas ferramentas, né, para poder auxiliar o processo de cada um, que tem uma história de vida diferente, mas principalmente olhar para a história de si mesmo com carinho, né, tentar tirar esse julgamento também, acolher a criança que você foi e focar no adulto que você quer ser. Eu acho que isso é o mais importante para os adultos. Uhum. É, e eu acho também que, né, essa compreensão sobre as próprias características, né, Uhum, sobre na terapia do esquema a gente fala, né, da conexão desse adulto com a sua própria criança, né? Eu acho que também iria de encontro com o que a Amanda falou, justamente, né, agora, né, sou eu o responsável pela minha vida e é eu que vou ter que lidar com isso, né? Tanto do que eu tô fazendo agora, quanto do que, né, aconteceu no passado e eu vou ter que lidar com essas questões da minha infância e adolescência. Então, acho que uhum, também, né, seria muito importante que você compreenda a sua criança, né, que você dê nome para sua criança, que você entenda que talvez lá no passado ela passou por muitos perrengues, mas que agora ela tem um cenário diferente, agora ela tem uma característica diferente, né? Agora ela tem uma uhum, ajuda diferente, ela tem um terapeuta, né? uhum, Então, muitas coisas mudaram, né? O que a gente falou de não se vitimizar, que foi assim, é assim, vai morrer assim, né? E é isso que eu tenho. Não, né? Você tem hoje uma responsabilidade, né? E você tem um arcabouço aí de estratégias. Atualmente a gente tem muita coisa, né? Tem livros, tem cursos, tem terapeutas, tem conteúdos de graça, né? Pela internet. Então tem muita coisa e de fato vai exigir movimento. Acho que também isso, né, Amanda, exige um movimento sábio. Eu acho que é exatamente isso. Por que que eu falei do exemplo, né, do Dick Vigarista, que ele fica correndo atrás daquele ponto do pombo, né? Mas assim, para nada, né? Ficava o desenho inteiro ali, ele correndo atrás do pombo, aquela saga inteira para nada, né? Então eu vejo que muitas vezes se esse superdotado tem de fato um objetivo, né? Isso se torna, né, ainda mais ali fácil dele mapear que caminho que ele vai seguir, né? Eu acho que o movimento, junto com a coragem que você falou, são essenciais, né? A gente não faz, né, o autoconhecimento ele não vem por osmose, né? Sei lá, o atendimento da necessidade do filho não surge, né? Vamos pensar numa criança que está com febre, né? Ela não vai, ela pode até passar a febre sozinha? Pode, mas a gente correr com ela para o hospital, né? Sei lá, tomar um antibiótico, tomar uma medicação, ser avaliada por um profissional ali competente, isso vai fazer com que ela fique mais, né, ali rápido, ela se sinta melhor mais rápido do que a gente uhum. deixar essa criança agonizando, né, ali passando mal. Então, isso também acontece com o campo psicológico, né? Eu acho que às vezes no campo psicológico acaba sendo até mais difícil a gente mapear isso, mas se a gente olha para uma criança e ela tá com febre, a gente corre, sai correndo para levar ela no hospital, né? Agora, se a Uhum. gente olha para uma criança e ela tá passando mal porque ela tá ansiosa, nem sempre essa família sai correndo para levar ela para um profissional adequado, né? Então, e nem sempre o adulto vai buscar um profissional adequado, né? Ou vai buscar uma estratégia, vai, né, fazer uma atividade física para atender a sua necessidade, né? Então, por isso que eu falo que o movimento ele é importante. Vai exigir esforço? Vai exigir, né? Para a gente estar aqui hoje falando com vocês, exigiu esforço da gente de organizar isso, ver a nossa agenda, estar aqui, falar, né, tudo que a gente falou. Isso exige um esforço, né? Mas para tudo a gente vai precisar
ter esse movimento, né? É o movimento que nos leva, talvez, aonde a gente quer chegar, né, Amanda? E para as pessoas que estão aqui, Amanda, né? Onde que essas pessoas te encontram? Nas redes sociais, se você puder, né, compartilhar aqui com todo mundo que está assistindo, o que que você atende também hoje na clínica, né, para as pessoas que estão aqui, que se identificaram com tudo que a gente falou, né, e quiserem aí te buscar, te procurar também nas redes sociais. Se você puder deixar aqui para a gente, depois, gente, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do Instagram da Amanda para vocês, né, entrarem lá no perfil dela, seguirem ela. Mas, né, acho que seria importante também a Amanda falar aqui para vocês, né, o que que ela atua atualmente, justamente, né, para os pais, né, que estão aqui e acompanhando até o finalzinho, saberem também, né, que às vezes a gente não sabe, né, que caminho que eu posso percorrer, e às vezes uma ajuda, tirar dúvida com alguém seria importante, né, Amanda? Então vamos lá, eu atendo principalmente crianças, né? E aí eu tô falando de crianças a partir de 6 anos, e eu atendo até jovens adultos, né? Até os seus 20 e poucos anos, em psicoterapia, né? Que seria esse acompanhamento psicológico, tá? Ainda focado, nessa parte de terapia, eu trabalho muito com orientação de pais. Então, exatamente isso. Nossa, eu estou completamente perdido, não sei nem que profissional buscar. A gente pode fazer uma sessão de orientação mesmo. Você vai me contar, né, as dificuldades que você vem tendo com teu filho, e a gente vai direcionar esse atendimento. O que que seria prioridade, né? Se é realmente um acompanhamento psicológico, se é de repente uma avaliação neuropsicológica para a gente entender algumas questões mais aprofundadas, tá? Também, falando na avaliação neuropsicológica, também faço avaliação neuropsicológica de crianças de 6 a 16 anos, tá? Também faço supervisão para outros profissionais. E vou deixar aqui então minhas redes sociais. O meu Instagram é neuropsi.amandapeixoto, mas a Poli vai deixar o link certinho para vocês. Meu consultório fica em Curitiba, então atendimento presencial apenas em Curitiba. E fiquem à vontade para entrar em contato comigo pelo Instagram, né? A gente pode trocar uma ideia, qualquer dúvida, fico à disposição. Eu vou deixar também esse vídeo para vocês para fazerem comentários, tá? Se vocês tiverem dúvidas, né, sobre o nosso podcast de hoje, podem deixar o comentário de vocês, que assim que possível a gente vai dar uma resposta para vocês, tá bom, gente? Um beijo para todo mundo. Obrigada, Amanda, por mais uma vez, né? Obrigada aí por ter participado, por ter topado as minhas ideias malucas. Por ter topado gravar comigo. Acho que foi muito importante, né? Todas as suas contribuições, por esse olhar, né? Também da sua perspectiva teórica, mas também da sua experiência, né? Eu acho que na superdotação atualmente, por mais que a gente tenha bastante conhecimento, mas eu sinto que a prática ela é muito mais valiosa, né? Porque a gente consegue verificar coisas que ainda não estão escritas nos livros, né? Mas que a gente está vendo lá no consultório todo dia. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo por ter, né, topado a minha ideia e estar aqui hoje comigo. Imagina, Polly, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, acompanhando os teus projetos, todas as tuas ideias malucas, a gente está sempre acompanhando, tá bom? Eu sei que vocês se Muito animam nas obrigada. minhas ideias malucas. Isso mesmo. Muito obrigada e um beijo, boa noite para todo mundo. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.